pronto para mais uma pergunta, vambora. Não vou nem xingar de mastodonte, porque a última vez ele xingou minha mãe de gazela. Dá para trabalhar duas personas no mesmo perfil do Instagram? Dá. Com certeza. Eu até me lembrei do Brandon Burchard, ou Burchard, não sei como é que fala, que ele trabalha muito bem várias personas, só que é questão da transformação tem que ser a mesma, né? Acho que tem que pensar nisso. Isso, eu tava pensando exatamente isso. Dá para trabalhar duas personas desde que eles, tipo, pode não ser o mesmo avatar, mas não pode ser distante, tipo... Não, a transformação tem que ser semelhante. Você não vai falar, por exemplo, sobre como sair da ansiedade e como ler 2 livros por semana, por exemplo. Exatamente. A comunicação não pode ser muito dispare, né? Não pode ser distinta. Uma coisa tem que se conectar com a outra, mesmo sabendo que, de repente, é duas personas porque elas estão em momentos diferentes, ou é um tipo de... Você vende 2 tipos de produtos que... Ela pode ter características diferentes, Exatamente. mas para um mesmo serviço oferecido, para uma mesma transformação, mesmo que em níveis de profundidade diferentes. Então eu não vejo problema nisso. A gente trabalha com o mercado de negócios digitais. Eu já tive mais de 30 empresas, tenho uma experiência grande para poder mentorar. A gente fala sobre lançamentos, mas a gente está falando também sobre e-commerce, depois a gente está falando sobre... A gente fala sobre negócios digitais, sobre vendas, a gente fala muito sobre vendas, de maneira geral, né? Então, exatamente. Tem várias personas, mas todas elas querem, no final, uma única coisa. Isso, exato, porque se você... o que o Brandon faz? Brandon, ele tem várias personas, coaches e consultores, um monte. Pessoas que empacotam conhecimento para vender, né? Ele que fez o Mensageiro Milionário. Muito bom esse livro, você tem que ler. Fantástico. Se você pensa em vender conhecimento, pensa em construir um negócio online, vendendo na internet. Tem que ler. Tem, na verdade, seguir. Esse cara é muito bom. Bring the Joy. E o que ele faz é, por exemplo, na comunicação direcionada, ele faz um anúncio para um tipo de persona, outro para outra pessoa, é questão da comunicação. Então, resumindo, voltando para o Instagram, se você não faz coisas muito distantes, porque uma coisa é você viver distante, ou seja, o seu Instagram inteiro, uma coisa está falando uma hora você está falando uma coisa, outra hora você está falando de outra. Se você fala conteúdos pontuais que sejam mais adequados para uma persona e outro conteúdo pontual que é para outra, não tem problema. O problema é você viver em constância, né? Então eu acho que é mais nesse sentido aí. E se você pensa realmente em trabalhar suas redes sociais para criar engajamento com a sua persona, você tem que pensar assim. O que eu vejo muito, por exemplo, teve um mentorado esses dias que perguntou sobre perfil de franquia. Franquia tem que ter 2 perfis, então olha só como nossa persona é distinta também. Franquia tem que ter 2 perfis, um para trabalhar o produto final, o cliente final, e outro para captar franqueados. Na minha opinião, nesse caso exclusivo, eu faria 2 perfis. Um nome da empresa, outro nome da empresa franchising, por exemplo, franqueadora. Por quê? Porque daí você consegue trabalhar com engajamento nas 2 redes. O que muitas franquias fazem hoje é o contrário. Utilizam um único perfil porque elas não estão pensando em engajamento. Elas estão pensando em usar o perfil para fazer anúncio. Independente de quem está lá. E muitas vezes até compraram seguidores, não estão ligando para engajamento. Você consegue até ter né? Isso aí é interessante, é um formato, mas exatamente. Se você souber como respeitar as suas 2 personas, porque a sua persona para a qual você vai vender uma franquia, ela está interessada em como você está cuidando lá da ponta. Sim. Porque é quem vai ir à franquia que ele vai comprar. Então, se você tem um respeito e consegue handle, como é que fala em português? Você consegue manipular, não é manipular, whatever. Se você sabe lidar com isso, se você consegue lidar isso de maneira positiva, não tem um problema. Eu acredito que dá para fazer, é mais do que natural, é muito raro você ter uma pessoa só no negócio, é quase impossível. Então a questão é você só não ter 2 transformações que sejam divergentes. Exatamente. Personas, tá tudo certo. Beleza? Então, isso daí. Dá para trabalhar, só que você precisa realmente entender qual é o perfil dessas pessoas, se eles são condizentes lá no final. A transformação final é a mesma, ou mesmo que ela não seja a mesma, pode ser tão distinta a ponto de atrapalhar a sua comunicação e seu engajamento. Se você realmente está pensando em engajar a sua audiência, você está pensando só fazer anúncio e comprar seguidor, aí cara, tanto faz o perfil que você vai usar, não vai mudar nada. Foca na jornada, não pensa na persona. Você pensa na persona na hora que você se comunica só, beleza? É isso daí, fica a dica.